Tá. Olá, Oi, querida, tudo bem? tudo jóia? Boa tarde. Tudo Ah, ótimo? Deixa eu ajeitar aqui. Acho que aqui tá bom. e esse calor de hoje maravilhoso? Gente, eu tô transpirando, tá muito calor. Gente, eu tô me sentindo em Salvador, que eu sou do Nordeste, né? Sou Tá baiana. amando então, né? Tô Olha, me sentindo em Silvia entrando. Salvador, tá uma delícia. Ah, tá gostoso mesmo. Eu até coloquei a piscininha lá fora para as crianças brincarem, porque tá Ah, muito quente. muito bom. Oi, Silvia, tudo bem? A Silvia Oi, entrou. Cio, que bom, bem-vinda. Então, vamos só esperar mais um pouquinho para ver se entra mais pessoas e aí eu vou pedir para você se apresentar. Tá Enquanto bom. isso, vamos só dar assim umas recomendações que às vezes, né, o Instagram cai. Se cair, a gente desliga e liga de novo e retorna, tá? Então vamos torcer para ele não entrar em colapso. Eu espero que não. Mas aí a gente Se só entrar, retorna. volta de novo. É, Gente, eu tô morrendo de calor. tá. Hoje Como é que tá você tá hoje? Tudo bem? tudo ótimo. Hoje a gente vai fazer um São João aqui em casa, né? Tinha que ser, né? Nordestina não pode ficar sem São João. Ah, Aí a gente fez as bandeirolas, vai fazer uma mini fogueirinha, que delícia. tocar um E as comidas? forrozinho. Típica ou É, não? Do eu fiz dia. canjica, tem bolo de aipim e eu não sei se empanada é típica, mas tem uma empanada que é receita da minha mãe, todo mundo adora. Ai, que delícia. Aí aipim, né? Ou amendoim também, né? Tem que ter um Hum, amendoinzinho cozido. ótimo. Ai, que delícia. Amendoim é bom demais. É, Então, vamos lá, vamos começar? sim, com certeza. Vamos lá. Então, eu vou pedir para você se apresentar. Eu já falei que você é terapeuta emocional, que você dança com a dança do ventre, mas eu vou deixar você se apresentar, Tá bom. né? Então Vamos vamos lá. lá. Então, assim, né? Meu nome é Cláudia Pugliese, como vocês sabem. Eu trabalho com a dança já, vai fazer o mês que vem, agora, dia 10 de julho, 20 anos, com a dança Nossa, feminina, com a dança que do ventre. lindo. Na verdade, eu sou contadora de profissão, depois eu fiz um Uhum. curso de técnica em enfermagem, e quando eu fiz minha primeira aula de dança, eu disse, eu me apaixonei, é isso que eu quero para minha vida. Né? Então, assim, foi bem rápido o meu processo. Com 1 ano eu já estava dando aula, já estava vendendo roupa. Com 4 anos eu já tinha meu estúdio de dança e por aí foi. E aí viagem para o Egito. E assim, eu sempre gostei de dança. E quando eu comecei a dançar, eu tinha aquela sensação, né, que eu não ia parar nunca mais. E hoje eu trabalho, né, só trabalhando com a dança do ventre, comecei com a dança do ventre e esse trabalho é mais trabalho com mulheres. Então, eu fui vendo esse universo feminino. E aí, no meio da minha jornada, eu fui fazendo outros cursos, então, o curso do feminino ancestral, o curso de tarô egípcio, porque eu sou encantada pelo Egito. Egito, assim, desde pequenininha eu quero conhecer as pirâmides. Em 2007 eu fui lá, foi uma Ai, que experiência incrível. E E eu fiquei assim muito, sim, aí eu fazendo os cursos, né? Curso para as mulheres, como o pompoarismo. Hoje eu trabalho com Jade Eggs, o Tantra. Então, assim, veio essa vontade interna de me tornar terapeuta, né? Então, e aí veio há 3 anos atrás eu comecei a estudar, que eu já fazia a técnica da EFT, estudar a EFT, e hoje eu atendo com a EFT, trabalho com a dança ancestral, que é trazendo essa conexão da mulher com a natureza, para a mulher se perceber como fazendo parte da natureza. Então, as aulas são prática e teórica para a gente unir esses dois elementos. E eu estou agora, assim, estudando muito aromaterapia, que eu estou outra paixão, assim, eu estou encantada. Então, Ai, para unir as duas coisas, né, que eu acho que a emoção, os óleos essenciais ajudam muito, o Carol aí, e é. vocês que sabem, né? É. Eu tô assim apaixonada. Casa muito bem, né? Uma coisa com a outra. Sim, com E o certeza. que te levou aí para a dança do ventre, ao invés de qualquer outra dança? Ah, boa pergunta essa. É, eu era muito tímida. Tímida, assim, de ficar sentada numa mesa e ficar assim quietinha no canto, sem falar nada, doida para sair. Sabe quando você quer Sério? fugir? É. E eu fiquei. E sempre amei dançar, sempre amei dançar. Então tinha as festas era que me deixava solta. Então eu nunca bebi, nunca precisei beber, porque eu bebia, eu dormia, bebida para mim tem efeito contrário.
E quando eu ia para as festas, assim, com as amigas, tocava a música, eu não aguentava ficar parada. Então eu dançava, dançava. E dança sempre foi minha paixão. A dança do ventre veio no momento, assim, que eu queria me sentir mais mulher, mais feminina. Vinha com aquela promessa, né, que você fica mais feliz, que melhora a autoestima. Eu estava me sentindo um pouco para baixo. E veio aquela música Khaled nas rádios no ano de 2000. Khaled nas rádios e é uma música bem famosa. Foi antes do Clone, até isso, né? Tá. E as professoras começaram a entrar para fazer aula nas academias. Aí eu fiz uma aula, assim, mais ou menos, fiz outra mais ou menos. Aí vi a minha professora, que hoje é mestra em dança, e quando eu fiz aula com ela, que ela falava da história da dança, da história do Egito, eu, assim, fiquei de que é aqui que eu vou ficar. Então, o Ah, espaço era chamado Kala Chakra, o espaço era, assim, uma delícia, um espaço completamente esotérico, gostoso, cheiro de incenso. E aí, uhum, pronto, me apaixonei, eu não larguei mais. tá. Foi super Então, eu gostoso. pedi, já que você falou de dançar para se conectar com o feminino, né? Essa timidez, acredito Uhum. que a dança também te ajudou na timidez, porque hoje Não, você com é bem certeza. o que é Eu acho que ótimo, o que né? Bem é. desinibida para falar, Aham. falante nesse sentido, não de tchá, 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 tchá. Não, eu sou. Eu gosto. Agora eu gosto de falar. Me fala uma coisa, até a gente conversou antes, né? E tem Hum, essa questão da dança do ventre ser uma coisa erótica. E hum, fala desse lance, que ela é feminina, mas ela foi levada para um caminho que, na verdade, não é esse exato. a A intenção da dança, não proposta, é né? É essa a isso. proposta da dança, é isso. Isso é até bom ser falado mesmo, porque é normal a gente criar alguns memes, né? E até assim, a dança foi muito estigmatizada. Então, assim, eu estudo a dança dos templos do Egito Antigo. Então, eu estudo Ok. muito tudo que tem de material sobre o templo da deusa Isis, sobre a história da cultura de Isis, Osíris, né? A gente Uhum. já estudei muito sobre isso, então a dança veio de lá. Só que sim, quem foi que divulgou a dança para o mundo? Foi o povo árabe. Então, desde 1780 a.C., o Egito começou a ser invadido por povos antigos, até que chegou no ano de, se não me engano, 660 alguma coisa, depois de Cristo, o povo árabe invadiu e ficou. E aí hoje tem a língua árabe como língua matriz, materna, e assim, mudou tudo, né? Então, aí os árabes pegaram essa cultura que as mulheres já estavam vindo desde a época, porque assim, no templo antigo, vamos fazer uma coisa assim bem Vamos voltar um pouco, aí você cronológica. pode falar da origem, isso, vamos Isso, né? lá. Fazer uma coisa cronológica para o pessoal entender. Isso, Então, isso. assim, dentro dos templos existiam os rituais da lua, rituais da lua cheia. Porque Ok. as mulheres, todas as mulheres coincidiam em estar ovulando na lua cheia. Porque a gente Aham. trabalha, até na dança a gente trabalha sobre os ciclos, e a gente percebe isso, o que é a lua cheia, o que é a nossa menstruação, o que é a fase de ovulação. Então a gente coincide isso com as estações da natureza, os ciclos, as fases da lua, enfim. Aham, Então que interessante. coincidia na lua cheia, porque lá, né, lua cheia tá tudo claro, as Sim. sacerdotisas podiam estar fazendo o ritual da lua cheia, que era o ritual da fertilidade, ou seja, os sacerdotes, que já era predestinado para elas, eles se encontravam e tinham esse ritual da lua cheia. E aí nasciam os filhos das sacerdotisas, que naquela época era era aquele estilo, né, do bebê que nasce, todas elas tomam conta, todas elas amamentam, porque é quase tudo na mesma época, né? Ah, Então, então era essa coisa bonita. Elas dançavam para elas mesmas, elas dançavam com roupas transparentes, porque o tempo era só de mulheres. Então, então elas celebravam a vida da mulher, o feminino, exatamente, o né? feminino. Porque o que é que acontece? O que é nosso ventre? O ventre é a representação da terra, da mãe terra. Então vamos imaginar, o Uhum. ventre, o que é que o ventre recebe? A semente, que é o esperma. Ou a terra recebe a semente para gerar uma nova vida. Então até a palavra woman em inglês, não é que significa
o homem com útero, que é o womb man, né? Aí ficou woman. Então é como se fosse um homem com útero, né? Man with womb. E aí a mulher tem o útero, então a mulher é como se fosse a representação da natureza, da mãe terra, da natureza em si. E é ali, né, que o neném é nutrido. E é ali que o neném é nutrido, como a plantinha é nutrida ali na terra, junto com a água, junto com todo o ambiente propício para uma plantinha nova nascer, nós também alimentamos e trazemos à vida esse novo ser. Então, as sacerdotisas dançavam essa dança da vida, dança para celebrar a vida, celebrar a fertilidade, celebrar a nova colheita. Então, nós dançávamos antigamente, naquela época, para... eu falo nós porque eu me sinto lá às vezes. Muitas vezes eu me sinto que eu estava lá dançando com as sacerdotisas Provavelmente. ou eu era lá só ajudante da sacerdotisa, mas eu estava lá, alguma encarnação eu devia estar lá. Com certeza. Mas assim, e aí a gente vê essa leveza, quando a gente leva a dança a sério, quando a gente dança pra gente, a gente está em casa, a gente sente isso, de dançar pelo prazer de estar dançando. Né? Então assim, aí houve a decadência, como toda civilização tem o pico e depois ela decai. O Egito também decaiu e algumas sacerdotisas usaram esse poder da dança, porque as sacerdotisas, elas ajudavam as outras mulheres da cidade, né, do próximo, a engravidar, a se curar, a curar doenças ginecológicas. Então elas tinham o poder desse conhecimento da natureza. Eram as bruxinhas, vamos dizer assim, né? Que bruxa foi estigmatizada também. Né? Eram mulheres rezadeiras, benzedeiras, que sabiam o uso das ervas, sabiam o uso da natureza. Então elas ajudavam as mulheres a engravidar, ajudavam as outras mulheres das cidades, fora do templo, a esse propósito do que elas queriam. Então, algumas sacerdotisas pegaram esse conhecimento e jogou afora. Então, assim, não tinha mais ritual da lua cheia, a qualquer hora. Então, elas levaram a dança, levaram o conhecimento, principalmente da Naja, que era a Naja, a cobra Naja, né? Era a principal para esse culto da fertilidade. Então foi levado para fora. Então, elas levaram mesmo para sedução ou para o mercado? Isso. Levaram para o lado de sedução, pelo poder, pelo prazer mesmo. E isso foi quando o povo árabe invadiu o Egito, essas mulheres já estavam, o Egito já não era mais o sagrado que era antes, e já estava todo mundo na rua dançando, o pessoal jogando moedinha. Então existiam os haréns já, né, que foi criado os haréns do povo árabe. Então, o que é o harém? É um homem muito rico que tem várias esposas, ele dá comida, casa, estudo, elas aprendem música, tocam instrumento, dançam, então elas aprendem muitas coisas, elas são muito bem tratadas, né? Não é uma coisa de... eu não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época todas elas eram muito bem tratadas e por isso elas usavam a dança para seduzir o sultão. Porque todas queriam ser a predileta do sultão, né? Então, claro, as que estavam lá queriam ser a predileta. Então, elas faziam de tudo para dançar. E a coisa da dança, tanto é a dança de solo, foi criada lá. Quando você vê uma mulher dançando no solo, ondulando, parecendo uma cobra, essa dança das sacerdotisas, né? Então, na minha sala mesmo, eu dizia, olha, isso é dança para você dançar para o seu namorado, para o seu marido. Na hora da gente dançar para público, a gente não pode fazer essa dança, porque essa dança realmente é muito sensual. Não tem carinha linda que faça você dizer que dançar uma dança de solo e dizer, olha, só tô aqui me divertindo. Digo, não dá, né? Ela é envolvente em todos os sentidos. Ela é envolvente porque foi criada para isso. A dança que a gente dança hoje, que é com música árabe, é uma dança árabe. E eu agradeço muito aos árabes, porque eles difundiram a dança. Se fosse isso, eu que nasci aqui agora, né? Quer dizer, nasci no Brasil, não ia conhecer a dança se não fossem os árabes. Então, né, eu agradeço a eles, mas assim, e eles já pegaram a dança deturpada também, não foram eles que deturparam. Tanto é que as muçulmanas não podem dançar, né? Elas, em público, elas dançam dentro de casa. E olha que elas dançam, viu? Quando eu fui pro Egito, que eu olhei o quadril daquelas mulheres, eu fiquei, o que é isso? Que coisa linda, gente. Né? Parece que a gente nunca vai alcançar aquilo ali delas. Então, realmente, é gostoso demais de ver a cultura deles. Elas sobem na mesa e dançam. Então, é algo assim que faz parte já da cultura árabe,
mas que realmente a origem veio de um ritual de fertilidade, de um ritual de dança da vida, de um ritual de alegria pela abundância da natureza, da Mãe E Terra. isso é usado em algum lugar ainda ou morreu completamente, Cláudia? Para fertilidade, não sei, É, você usa ela. Até a Cissa tinha me pedido para perguntar para você se ela pode ser usada para trabalhar as emoções. não, com certeza. Por exemplo, tem mulheres que elas se especializam em trabalho de parto, porque é uma dança que prepara a mulher para o parto. Né? Tanto é que eu tô até com minha filha aqui, eu disse, olha, a gente precisa fazer dança do ventre todo dia, porque ela está começando com um processo de muitas cólicas, que ela colocou o DIU. E eu disse, olha, a gente precisa fazer dança do ventre para fortalecer esse útero, para evitar que você tenha muita contração, para fortalecer o útero, então as contrações não fiquem tão dolorosas. Para que o Então você músculo faz fique a forte. dança durante a gestação. Então a dança é indicada para fazer durante a gestação ou antes? Se a Antes. mulher já faz dança do ventre antes, ela pode fazer. Se ela nunca fez, não é indicada. Ah, tá. Né? Porque assim, prepara a mulher para o parto. Então não prepara para a gravidez, entende? Ah, interessante. Então, Ah, sim. na gravidez, com os movimentos, pode acelerar as contrações e ela pode até abortar. Então não é indicada para né, período da gravidez. Mas hoje, assim, eu não conheço. Cada professora que segue agora essa linha mais, vamos dizer, feminino ancestral, resgate, retorno do feminino ao sagrado. Então, cada uma faz esse trabalho de acordo com o que cada uma acessa dentro de si. Tem algumas que trabalham com aquelas deusas, a gente conversou ontem, né, sobre as deusas gregas. Tem muitas mulheres falando do feminino ancestral, trabalhando com as deusas gregas. Eu prefiro me versar mais nas deusas egípcias, Hathor, Isis, né, porque Sim. é isso que me chama, é que minha alma pede. Então, eu fico Você tem realmente... que ter uma afinidade com algo interior, só teu, né? Porque Isso, eu senão tenho não faz muita sentido. afinidade. E dentro da sala de aula, a gente trabalha isso. Eu sempre trabalhei assim, porque a dança para mim foi vamos dizer, foi minha carta de alforria de mim mesma, sabe? Ok. Quando você se sentia presa, porque a timidez deixa você numa posição de, vamos dizer, de prisão mesmo, né? Sim, quando você é muito tímido, você tá. E assim, nossa, e a dança foi uma coisa, porque assim, 4 meses eu dancei 2 coreografias, em 4 meses de aula. Em um ano eu Rápido. já estava dando aula, né? Ótimo. No meu primeiro ano já estava fazendo as alunas dançarem, no segundo ano de dando aula, primeiro ano dando aula, né? Então 2 anos de dança. Sim. E comecei a fazer evento no teatro. Foi a primeira pessoa que vendeu roupa lá em Salvador, a primeira pessoa que fez evento em teatro lá em Salvador. Já coloquei 300 pessoas em teatro e sem Que nunca lindo. ter feito evento. Então, assim, o Aham. amor que eu tinha pela dança fez eu fazer essas coisas todas que eu nem sabia como eu fazia, eu sei que eu fazia. E você teve que sair da sua zona de conforto, né? Porque Tive você que teve que sair. lidar com pessoas, você teve que falar, você teve que ensinar, você teve que mostrar. Isso. Mas foi tão leve que eu nem percebi. Porque eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, é algo assim que, não sei, você fica. Você tem uma força que você não sabe de onde. E muita É. gente diz, hoje, eu vou ser sincera pra você, às vezes quando eu olho os meus DVDs dos meus eventos, ou fico olhando as minhas fotos, eu digo, gente, como eu fazia isso? Como é que eu cheguei a fazer 3 eventos em teatro por ano? Aí eu disse, Sim. meu Deus, hoje em dia eu não tenho essa coragem toda, não. Então, assim, eu tinha porque eu estava envolvida naquilo, era a minha paixão, era a minha vida. Eu levei a dança como o meu bálsamo de vida, né? Sim. E foi realmente esses anos assim muito bons. Dei uma parada de 2012 para cá, muita coisa mudou, então eu mudei. Dança do ventre ancestral, foi primeiro dança do ventre consciente, depois dança do ventre visceral. E qual que é a E diferença? Dança do ventre consciente e dança do ventre visceral? foi assim, foi um processo de, não diria decepção com a dança, mas a dança começou a ir, não a dança, as bailarinas começaram Aham. a ir para um lugar que eu não estava coincidindo. Então, até algumas alunas chegavam, Claudinha, eu não estou vendo mais você nas festas. Eu disse, mas eu estou vendo sempre as mesmas coisas. Você parece que está vendo só cores diferentes com a mesma bailarina, o mesmo estilo de dança. Ninguém dança diferente mais, ninguém dança um folclore. Todo mundo fazendo os mesmos passos, repetindo as mesmas coisas. E minhas alunas pedindo para eu repetir aquilo, para fazer aqueles passos de dança do ventre misturado com jazz, com balé.
E eu tava sentindo uma agonia aqui dentro de mim, sabe? Como você sente, gente, a dança não é isso, a dança não é isso. E as alunas Sim. pedindo, eu digo, gente, pode ir para as professoras se vocês quiserem, eu não vou dar esse tipo de passo. Dança do ventre para mim não é isso. Aí eu entrei nessa época meio que uma crise, Ok. sabe? De dança. Minha filha já estava aqui em Londres há 2 anos. Eu fechei minha escola e vim para cá, fiquei com ela há 6 meses. Para repensar minha vida, para perceber. E aqui eu até dancei em bar, dancei em restaurante, que aqui tem muito isso. Naquela época ainda tinha muito, né? E eu dancei e fiquei, nossa, gente, aqui eu ganhei muito dinheiro só dançando 15 minutos, que maravilha. Mas ainda não era aquilo que eu queria, eu ainda estava sentindo alguma coisa estranha. Então eu entrei mesmo em na minha cave, como é que fala? Gruta. Eu entrei Uhum. na minha gruta para perceber o que era essa dança dentro de mim, né? Então, aí, antes de ir para Londres, até foi isso. Não, aí foi aí que eu criei a dança do ventre visceral. Um dia de carnaval, eu estava sozinha em casa, comecei a dançar. Coloquei uma música egípcia, comecei a ver aquelas coisas egípcias lá passando na música que eu coloquei. E aí eu comecei a dançar, e nesse dançar eu fui tirando a roupa e dancei sozinha em casa, sabe, Que ali, 1 hora legal dançando. conexão. Foi. E aí veio o nome dança visceral, porque eu estava dançando visceralmente mesmo naquele momento. E aí quando eu parei de dançar, eu escrevi o projeto todo da dança. E eu acabei dando, assim, 6 aulas, 6 encontros com essa dança visceral, que foi, assim, Sim. fantástico. Foi, assim, fluiu, assim, lindamente. E no mesmo período eu decidi me mudar para Londres. Isso foi em 2014. Então Ok. foi assim, a minha vida estava nesse período mesmo, eu estava na caverna, sem saber o que eu estava fazendo. Foi um período que eu passei 3 meses em São Paulo trabalhando feminino ancestral. Com Rami Arani, que através de um livro que eu vi sobre o Egito, que ela escreveu. Então, enfim, a história é muita história, né? São 20 anos. Me corte se eu estiver falando demais. Eu sempre falo, às vezes as pessoas ficam desesperadas, elas dizem assim, eu tô entrando num buraco, num buraco. Gente, vai no buraco, vai até o Vai no fim. buraco. É. E ir lá no fundo, e aí você volta renovada. Tem que ir Volta. lá buscar alguma coisa que É. não tá conseguindo pegar ainda, né? Então tem É. que ir mesmo, e tem que ir com coragem e com vontade. É. E, assim, foi difícil essa minha retomada, né? Esse meu retorno para a dança. Porque as pessoas queriam só dançar por dançar, queriam dançar mais para se apresentar, e eu sou muito fácil de fazer festa, então eu vou também me Mais empolgo e faço business, a né? festa. É. Aí eu me empolgo, faço festa, mas eu ainda, gente, não é isso que eu quero, ainda não é esse tipo de dança que eu quero, não é esse tipo de dança. Aí eu fazia algumas coisas e dava uma parada, fazia algumas coisas e dava uma parada. Até que eu disse, não, a dança realmente, toda vez que eu tô dançando, até as pessoas percebem que quando eu tô dançando, eu mudo a minha energia, eu mudo a minha fisionomia. Então, a dança é a minha vida, eu tô largando para lá. Por que que eu tô abandonando algo que é a minha, como é que eu posso dizer? A minha paixão, o meu propósito de vida. É dançar e é passar para essas mulheres o que é realmente dançar com o coração, dançar com a alma, dançar com o ventre, dançar com essa força da vida, que é o hara, né? O hara é onde começa tudo, que é em japonês significa ventre. Então, na É. dança ancestral mesmo, a gente trabalha muito com isso. E aí eu percebi, eu disse, não, eu preciso dar. Quem quiser trabalhar essa nova proposta, vai ficar. Quem não quiser só show ou só movimento de dança, vai para outras professoras que dessas tem um monte e não tem nada, não tenho nada contra elas. Eu só não consigo mais dar uma Sim. aula só de dança, dançando do início ao fim. Eu preciso trabalhar todo esse conhecimento que eu adquiri, toda essa força, essa conexão que é tão importante a gente entender como a natureza funciona, porque nós somos a natureza, nós não estamos separados da natureza. Então, se a Sim. gente percebe que a gente está no período, por exemplo, se eu estou ovulando, eu estou super lá para fora, agitada, fazendo um monte de coisa. Mas se eu estou menstruada, eu preciso estar quieta, sozinha, refletindo o que é que realmente eu quero para minha próxima primavera, que é o período que eu saio da menstruação e vou ovular. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. E aí eu uni esse conhecimento da natureza, de todos os elementos, os ciclos, com os passos de dança. E eu criei passo de dança para cada elemento. Quer dizer, eu criei não, já existem os passos de dança, eu só fiz
fazer uma correlação entre os passos de dança Sim, e os elementos da natureza, para a sim. gente poder trabalhar. Então, a aula é mais ou menos 50% teoria e conversa. Teoria, é uma teoria prática, mas a gente conversa. Às vezes a gente passa da metade da aula conversando, porque a gente tem muita troca nessa conversa. Tem práticas, tem vivências. Nessa parte teórica, tem vivências para elas acessarem elas mesmas. E tem a parte prática, que é a parte dos movimentos da dança. Elas vão demorar mais tempo de aprender? Vão, mas elas vão aprender de verdade. Ótimo. E fala um pouquinho dessa parte dos elementos da natureza, o fogo, a água. Como é que você. É uma coisa de cada vez? É um elemento de cada vez? Ou Depende da quando usa proposta, um porque elemento, quando usa outro elemento? depende muito da proposta da turma. Então eu sou muito intuitiva. Com a dança ancestral agora, eu estou criando eu crio a aula. Digo, não, hoje eu quero falar, vamos supor, hoje é o primeiro dia do verão, começou o verão, vamos supor se eu estivesse dando aula agora. Então, sábado eu vou dar aula, começou o verão, antes de ontem, eu vou começar a falar sobre o verão com elas. Então, o que é o verão? Tal. Eu estava fazendo isso até antes de acabar, né, a quarentena. Então, o que é trabalhar os elementos? É perceber que nós temos todos os elementos em nós, fogo, terra, água e ar, que é Ok. hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. São os 4 elementos da natureza. E juntando com esses 4 elementos da natureza, temos as 4 estações, as 4 fases da lua, nosso ciclo menstrual, o ciclo do dia e da noite. Então, eu vou correlacionando isso. Vamos colocar, por exemplo, o verão. Então, verão, nós estamos na nossa fase ovulatória. No verão, Ok. tudo explode. É muita energia, é muita luz, todo mundo quer ficar fora, ninguém aguenta ficar dentro. Se ficar dentro é só por causa do calor, mas é tomar banho, é ficar, né, aquela alegria, Livre, aquele sol solto. livre, né, livre, solto, e todo mundo ali naquela explosão. As flores estão assim explodindo, quer dizer, as flores explodiram, agora vem os frutos no verão. Então, muito fruto, muita vida. Então, é momento realmente da gente sair, fazer amigos, brincar. Na dança é mais o elemento fogo, então são músicas mais agitadas. A gente trabalha muito tremido, trabalha muito movimento de deslocamento, um twist. Então, movimentos que são mais rápidos para o corpo, para o quadril, movimentos solares. Porque na dança eu trabalho assim, movimentos solares e movimentos lunares. Solares mais do sol, energia masculina, e lunares, energia mais feminina. Então, o sol, o verão, é energia masculina, energia do estar para fora, do ativar, do seguir em Do I. frente, do yin, isso. Então, do yang, né? Do yang. Do Jung? Yang, não, do yang, yin yang que você quis falar? Não, eu falei do I. Do I. Do yi, sim. A Do energia I. yang, né? Se a gente for falar. Não. Exatamente. Então, eu trabalho muito com músicas mais agitadas, músicas mais fortes, as cores, né, do verão, o vermelho, cor da terra, e amarelo, essa agitação toda da energia masculina. Porque também eu trabalho muito com essas duas polaridades dentro de nós, energia masculina e feminina em nós, que não tem nada a ver, o feminino, é até uma coisa boa de falar aqui, Vivi, é que o Sim. feminino, ele não é só a mulher delicada, linda, né, fofinha. Não é. O feminino deve estar em equilíbrio com o masculino. Qual é a natureza feminina? Né? O feminino, ele é acolhedor, né? Nós temos nosso órgão sexual, ele é um canal. Então, Isso. ele acolhe, ele recebe, ele espera, o que mais? Reúne, confia, né? Essa energia da espera, da lua nova, da lua minguante, é a Que lua lindo isso. feminina. Que É. lindo. E o masculino não, o masculino é tipo algo pontudo, né? Então Sim. é pontudo, ele abre caminho, ele tá ali, ele que vai na frente, abrindo caminho para deixar o feminino passar, ele que sustenta o feminino. Se a gente pensar numa flor mesmo, não tem uma flor aqui, mas assim, pensa numa flor, tem o caule masculino sustentando a florzinha que está lá em cima.
Então, o que seria dessa flor, desse feminino, sem a sustentação do masculino? Então, Exato. o masculino sustenta esse feminino. Nós trabalhamos muito isso na sala e elas ficam assim, nossa, eu nunca tinha pensado feminino dessa forma. Porque nós precisamos, até no nosso corpo tem masculino e feminino, nos nossos ossos, nas nossas articulações. E aí a gente começa a abrir a mente, o que é feminino na natureza, o que é masculino na natureza, como está tudo em equilíbrio, não existe um sem o outro. Exato. A semente é feminina, ela está ali dentro da terra, mas ela precisa da força masculina para romper a terra, subir, para depois o feminino nascer de novo através das duas folhinhas. Então, é esse equilíbrio. Não adianta a gente brigar, eu tenho que ser igual ao homem, eu tenho que ser melhor que o homem. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa equilibrar esse masculino e feminino em nós e nós ensinar esse masculino que também está precisando de amor e carinho. Para entender o que são eles também, qual é a função deles, que hoje até as mulheres não deixam eles receber a função deles. Se o homem abre a porta para você entrar, muitas mulheres, não digo todas, porque eu adoro o homem que abre a porta para mim, mas às vezes as mulheres dizem, cara bobão, não, deixa que eu abro, deixa que eu faço. Quer dizer, isso é o homem, é da natureza do homem fazer isso pela mulher. E muitas vezes a mulher não deixa. Então, esse tipo de papo que a gente tem assim na sala de aula, né, para abrir a consciência da gente que tá tudo na natureza. Você tem qualquer dúvida, a natureza responde. É a beleza, né? É a união dos dois sexos. Um complementa o outro. E isso é lindo. E a mulher deixar o homem estar e o homem deixar a mulher estar. Exatamente. É lindo. E assim, é a união deles que gera uma vida. Pois então, a gente precisa mesmo, a gente não está independente. A mulher não consegue viver sem o homem não consegue viver sem a mulher a nível de energia. Os dois juntos geram um campo. Só que se você conhece a sua energia masculina e feminina em si, você não joga no outro a felicidade. Porque o que está muito em distorção hoje em dia é que a gente não está se completando, a gente não tem o masculino e feminino ou a natureza, os 4 elementos em nós, e a gente busca no outro esse complemento que é a gente que tem que ter. Então, quando a gente busca no outro, a gente vai buscar nós no outro. E a gente vai esquecer de olhar o outro, porque a gente vai olhar a nossa falta no outro. E por isso que os relacionamentos hoje estão muito confusos, porque a gente não ama o outro, a gente ama o que o outro, a falta que a gente tem, que o outro suprime? Supre. Isso, né? Dá para entender? Ficou confuso? Não. Né? Então, é importante que a mulher, a dança do ventre, ela traz muito isso, traz esse empoderamento pra gente. Porque trabalhar com o ventre faz a gente harmonizar a energia de dentro para fora. Que é que eu ia falar do Hara, né? Que é essa energia que eu trabalho muito com ela, com aterramento, com o ground. Eu gravei até um vídeo que eu devo estar lançando esses dias aí falando sobre o ground. Tem até um exercício. E esse ground que veio do Hara, essa energia toda que foi da onde a gente nasceu, que fica logo aqui, né, nessa região do umbigo, um pouquinho abaixo. Essa energia que quando a gente está com essa energia consciente dentro de nós, a gente tudo que a gente faz é com mais presença, porque a gente está com ela concentrada. O outro vai ser vamos dizer, a cereja no topo do bolo, né? Como é que falam isso? Então, assim, se tiver cereja, ótimo. Se não tiver cereja, a cereja tá ótimo também. Então, mas é importante ter o outro? Claro que é. A gente, como um complemento, gera um campo eletromagnético que ninguém pode quando os dois estão completos. Aí vai gerar esse campo eletromagnético poderosíssimo. Mas se existe como é que eu posso dizer, uma falta de um dos dois, né? Ou um é yin muito forte, o outro é yang muito fraco, ou vice-versa. Se eles não estão com o yin e yang equilibrado, vai dar uma certa confusão. A gente acaba convivendo, briga, faz as pazes, mas não é esse completo, não gera esse campo eletromagnético que consegue todas as coisas.
Agora eu vou te pedir uma coisa que talvez possa ser polêmica, me veio na cabeça. Por exemplo, a gente sabe que a energia, o ato sexual, né? A união do homem com a mulher, do esperma com o óvulo, tudo, aquela energia, ela é grandiosa, ela é esplendorosa, maravilhosa, porque ela é uma energia criadora, É. tá? Mas como é que fica isso, então, com o mesmo sexo? Como é que as pessoas que têm um relacionamento sexual, mesmo, mulher com mulher, homem com homem, como é que eles podem trabalhar essa energia para ser tão explosiva e tão linda quanto o homem e a mulher criando uma vida? Porque eu imagino que ali está tendo um amor entre um homem. Com certeza. Então é tão lindo quanto. Sim. Mas como a gente traz esse conhecimento para eles de fazer ali a junção, essa força criadora? Isso. Como fica isso? Você pode trazer isso um pouco para a gente, que eu acho isso interessante, porque é bom as pessoas serem incluídas, né? Porque não, foi ótimo. Como fica? Fala pra gente um pouquinho disso. Então, como eu falei, se a gente conhece que nós temos o masculino e feminino dentro de nós, nós somos energia. Eu estou no corpo feminino, mas eu tenho as duas energias dentro de mim. Isso. Porque a gente vive nesse mundo que a gente vive agora, é um mundo dual. Então, tudo é polaridade. E eu estou na polaridade, eu estou no corpo feminino. Isso não tem nada a ver com a energia feminina ou masculina. Então, em um casal homossexual, a gente percebe que um é mais feminino. Vamos supor um casal de mulheres. Uma é mais feminina, a outra tem uma energia um pouco mais masculina. Engraçado que todos... E é evidente, né? É sempre assim. Eu não conheço ainda um casal que os dois sejam muito energia masculina, os dois, ou muito energia feminina, os dois, o casal. Não é. Então, o importante é isso, é até as pessoas que ainda não se assumiram, você vê o amor da sua vida no mesmo corpo que você está usando o corpo. E você percebe que aquele amor, sei lá, para quem acredita em vidas passadas, é um amor de vidas passadas. E esse amor de vidas passadas está nesse corpo feminino. Fazer o que agora? Eu nunca namorei com uma pessoa do mesmo sexo. Ai, meu Deus, a pessoa fica confusa. Mas assim, a gente tem que começar, entra em conflito interno, mas a gente tem que ouvir o nosso coração. Quando a gente percebe a energia que nós temos, se eu tenho uma energia mais... se eu tenho uma energia mais masculina, no corpo feminino, eu tenho muita testosterona e eu me atraio por mulheres, eu digo, por que isso está acontecendo comigo? É da minha cabeça? É o meu corpo que está pedindo? Então, nas aulas a gente até faz, que é uma parte da cinesiologia aplicada, que foi uma das origens da EFT, que é o teste muscular. Então, em algumas aulas eu faço isso com as meninas, para elas começarem a entender, a perguntar o corpo. Então, o corpo é do Access também, né? Corpo, eu quero mesmo fazer aquilo, aí o corpo ou ele vai travar, ou ele vai ficar leve. Então, a gente começa a perceber quando é sim, quando é não. Porque nós, como seres divinos, seres centelha divina, nós estamos nesse corpo. E nós nos expressamos através deste corpo. Ele fala, né? O corpo fala. Porque o corpo fala da nossa essência que a gente não consegue ouvir, porque o ego não deixa, a mente não deixa, então tá tudo muito lá na frente. Sim. Se eu consigo meditar mais, se eu consigo me conectar com a minha força do meu Hara, fazer ground, se eu tô em mim, eu consigo perceber se aquele desejo que eu tenho é da minha cabeça ou é realmente um desejo que vem de dentro de mim, independente do sexo físico da outra pessoa, se é o sexo masculino ou o feminino, gênero, né? Então, é muito legal essa pergunta que você fez, porque o entender que eu tenho feminino e masculino dentro de mim, com tendências femininas, porque assim, eu tenho mais estrogênio no meu sistema, então, por ter mais estrogênio, eu tenho mais energia feminina, eu tenho mais as características de uma mulher, e eu gosto de homem. Mas se eu nasci no corpo feminino, eu tenho estrogênio, progesterona, mas eu sinto isso, eu também tenho muita testosterona dentro de mim, e eu sinto essa atração por mulheres também. Eu não sinto atração por homem. Eu não quero testosterona comigo. Eu quero outro mais progesterona comigo. Não quero mais. Então,
neurotransmissores, é bem complexo isso, mas assim, resumindo, o feminino e o masculino vai estar sempre ali, a energia. Então, eu sou uma mulher com energia muito masculina. Eu gosto de lançar. Então, o que é que eu sou? Eu sou uma mulher mais acolhedora, eu sou de esperar. Não, eu sou uma mulher que faço, eu sou uma mulher danada, eu sou uma mulher de fibra. Então, quando eu comecei a fazer dança do ventre, eu era uma mulher muito machona. Eu que consertava a gaveta, eu que trocava a lâmpada, eu não deixava meu marido fazer nada. Eu tinha essa energia masculina, apesar de ser mulher, eu tinha uma energia muito masculina porque eu era aquela mulher mandona. Depois eu fui percebendo que ser mandona demais é baixa autoestima, eu fui trabalhando minha autoestima. Mas assim, é muito. Ao mesmo tempo que é simples, é complexo, porque cada um sabe de si, cada um sabe o desejo que tem internamente. Né? Mas assim, resumindo o que você perguntou, é essa energia mesmo. Qual é a energia que eu tenho? Apesar de eu ser mandona, de eu consertar tudo, de eu ter usar muita energia masculina, eu era muito feminina. Eu gosto de homem. Eu não gosto do mesmo da mulher. Mas isso mas uma mulher pode dizer, poxa, eu sou feminina, mas eu também gosto de mulher. Eu gosto né? Eu não me atraio por homem. Eu quero uma mulher, mas eu sou feminina. Mas por ela ser feminina, ela vai se atrair por uma mulher que tem energia masculina. Porque ela tem mais essa polaridade feminina nela. Diga. E essa força criadora vai estar presente anyway. Sempre. Não vai ali fazer um bebê, porque não vai ter o espermatozoide, vai estar faltando, mas a força criadora vai estar presente porque nós temos as duas energias, os dois lados. Isso. Então ela vai acontecer da mesma forma, né? Da mesma forma. E você que vê que é tão lindo, é tão divino, para mim é divino, que você percebe a polaridade ali no casal. Claro. Você percebe a polaridade ali. Então, não tem como a gente negar que aquele casal é divino também. Por que não? Né? É tão bonito de ver que você até arrepia assim de falar. Porque existe Deus ali, polaridade masculina e feminina, porque foi tudo criado através dessas duas polaridades. O Yin e o Yang, o masculino e o feminino, Brahma e Shiva, Shiva e Shakti. Então, quando a gente começa a trabalhar as polaridades, também a gente tem uma aula que trabalha sobre isso, a gente percebe que tudo tem os dois lados de um. Então, em um casal homossexual, vai ter também essas duas polaridades. E assim, no meu ponto de vista, para mim tá tudo certo, tudo lindo, não vejo nenhum... É porque eu trouxe, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas né, a energia criadora, não sei o quê, e a gente vai faltar isso, a gente vai ficar incompleto. Não vai. Você não vai chegar a tudo em equilíbrio. Mas a energia tá acontecendo da mesma forma. E aí você vai provavelmente manifestar essa criação de alguma outra forma. Então, quer dizer, não vai faltar. E não vai ser menor, porque um homem e uma mulher juntos fazem um filho, dois homens juntos não fazem um filho. Não vai ter essa diferença, essa desigualdade. É tudo igual. Não, está tudo em equilíbrio. Hoje eu percebo com esses meus estudos, com os estudos da dança, desse processo todo, eu fui percebendo que quando a gente julga, a gente está fora dessa divindade. Que Deus, a divindade, o universo, o Supremo, seja lá como qualquer um queira chamar, é tão perfeita que hoje até assim, às vezes as pessoas falam, você fala isso porque não aconteceu com você. Mas até todo mundo tem um papel. Até um assassino tem um papel. Estou justificando um assassinato? Não, de forma nenhuma. Não estou dizendo que é certo. Mas é um papel que tem, tá tudo certo. Então, se existem esses casais homossexuais, ele é um equilíbrio. Porque senão, imagine quantos bebês não iriam nascer se todos os casais fossem héteros. Não estou querendo justificar também, não. Mas às vezes a gente tem que abrir um pouco a mente, né? A gente tem que ampliar nossa cabeça e perceber. Não tem nada errado, a gente não sabe nada, gente. Um sopro, a terra se destrói. E a gente não é mais nada, a gente vira pó. Então, pra que a gente... Não tem problema. Então, pra que a gente vai ficar brigando com isso, né? Vai ficar brigando, lutando contra isso. Luta. Eu lutei muito no início com essa questão da dança como... para não ser vista de forma sensual, sexual, de
como é o nome da palavra? Sedução, né? É dança para sedução. Eu lutei muito nisso. Eu percebi que eu perdi uma energia enorme e não adiantou nada. Então, o que é Exato. que eu faço? Meu trabalho é levar a dança como eu acredito que a dança é. Eu tô certa? Não sei. Esse é o meu ponto de vista, é como eu vejo a dança. E quem tiver na mesma sintonia que eu estou, vai entrar na sala, vai me conhecer, vai estar comigo e eu vou compartilhar com ela aquilo que eu sei, as minhas experiências, porque todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Pois é. Olha só, meu amor, nós temos. Eu vou pedir para as meninas confirmarem, mas eu acho que nós temos o quê? 14 minutos? Acho que sim, né? É. Então vamos abrir aqui um espaço. Se tem mais alguma coisa assim que você está na mente que você quer falar, vamos abrir um espaço. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Isso. Desculpa, minha cachorra começou a querer fazer graça. E eu tô sem o espirrador de água, porque eu espirro água, né? Oh, meu Deus. Gente, vamos deixar um Deixa eu espaço. ver. Teve uma pessoa que eu li rapidinho, que ela perguntou se a dança do ventre ajuda ela a ter namorados. E ela até pôs assim. Eu acho que sim, né? Porque se você se sentir bem com você mesmo, te fazer um bem lá dentro, você vai atrair alguma coisa. Você pode, é bem legal isso, que assim, você pode até entrar na dança com esse objetivo. Depois esse objetivo vai ficar secundário, não vai ser o seu principal objetivo, porque você fica tão feliz, você se sente tão bem com você, que você esquece que você precisa arranjar um namorado ou quer arranjar um namorado, e quando você menos esperar, o namorado aparece. Pois Então é é. muito gostoso isso, porque muda a nossa perspectiva, você começa a se ver, você começa a se sentir feliz, se sentir bonita, a sua postura muda, você começa a ver a vida de forma diferente, então você começa a perceber que aquele outro não é tão importante, quer dizer, mas não é o meu primeiro, não está lá no primeiro da lista mais. Primeiro da lista mais é eu fazer uma meditação, relaxar. Ou então, uma vez por semana, eu assistir um filme tomando um vinho, sei lá. Sim. Você começar a pegar, pelo menos uma vez por semana, um momento para você. Aquele momento em que você bota uma roupa bonita, ou então você bota aquele pijama gostoso, deita no sofá, toma uma taça de vinho, um chá, um café, e vai assistir um filme, um documentário. Assim, passa a ser... A Adriana está fazendo uma pergunta. Eu acho que a gente já respondeu isso, mas você talvez pode falar mais um pouquinho. A dança do ventre pode ser considerada uma maneira de fortalecer o empoderamento feminino? Sim, né? Sim, com certeza. Com certeza. E eu costumo dizer que a dança é mágica. Porque eu não sei o que a dança vai fazer com cada uma das mulheres que passaram por mim mesma. Eu não faço ideia do que a dança, não fui eu, a dança fez com elas. Então, quando eu junto, assim, que peço para elas falarem para as novas alunas, né? Tem aluna antiga. Gente, quando elas começam a falar, chega a dar vontade de chorar, porque eu não imagino que a dança fez, eu nem imaginava. Né? Agora, eu mesmo... Você, por exemplo, já encontrou no seu grupo alguma mulher que sofria algum abuso? Seja ele qual for, sexual, verbal, com seu companheiro, ou, não sei, em algum relacionamento, e que foi para dança por isso e conseguiu, entendeu? Encontrar uma força para lidar com isso, ou sair de uma situação negativa que ela estava vivendo? Você tem algum caso que você poderia trazer para gente? Diretamente assim, não, porque não tô conseguindo lembrar. O que eu sei elas se empoderam tanto que às vezes elas terminam. Né? Às vezes elas terminam com namorados que elas já estão por ser um relacionamento abusivo. Ok. Né? Eu tenho esses casos mais na clínica, na FT. Então, como eu trabalhava mais a dança, né, no início não foi tanto de terapia como é hoje, não lembro de casos assim não. Eu só lembro que elas realmente tinham relacionamento abusivo, que são aqueles relacionamentos em que a mulher só dá e o homem não dá nada em troca, e ela, por estar carente, que carência é falta dela própria, ela acaba se doando demais, e quando a gente doa demais, quando a gente vai muito, o outro se afasta. Então, Sim, isso que na constelação, né? É a lei do dar e receber. Isso. Aquele que recebe demais acaba indo embora. Acaba indo embora. Então, elas começam a perceber, elas começam a voltar para elas,
Então, muitas vezes, acontece essa coisa da mudança mesmo. Ou o outro muda, ou o outro vai embora, ou ela vai embora. E ela acaba tendo um relacionamento mais, vamos dizer, estável, mais seguro, né? Mais justo, de acordo com a energia que ela está. Ela mudou a frequência de energia dela, aquele que estava ali não tem mais sintonia. Vai acabar saindo de alguma forma. Ótimo. A Cissa perguntou se você tem curso de dança de formação. A facilitador. Física, menina, eu tenho assim, eu tô pensando muito nessa questão do online agora. Só que eu não consigo. As minhas alunas já me pediram, eu digo que, gente, não dá para dar aula de dança do ventre online. Não tem condição. Pelo menos, quem é minha aluna, se tiver alguma minha aluna aí, pode até falar. Sabe, eu não consigo não corrigir a aluna, eu não consigo não estar com essa presença física. O contato físico, consertar a mãozinha, consertar o quadril, olhar o pé. Eu não vou conseguir fazer isso online, né? Eu tô com um projeto aí online, mas é outra coisa. Não ensinar a dança em si. Eu posso ensinar essa outra parte teórica, aí sim, daria. Mas iria ficar faltando a experiência do que a gente conversou no corpo. Trabalhar no corpo para soltar as couraças que a gente tem, que eu estudo Reich também, né? Reich trabalha muito com as couraças, né? Desses traumas que a gente tem, do que você falou. Então, o Reich traz. Porque, assim, eu acredito, você agora veio na minha cabeça aqui, Vivi, que se essas mulheres tiveram algum trauma, eu acredito que a dança cura, sim, porque a transformação que elas têm é tão grande. Eu tiro por mim a transformação que eu tive. Eu sou uma mulher completamente diferente. Eu sou uma outra mulher. Nem a minha família me conhecia e disse, não, eu nunca imaginei Claudinha fazendo dança do ventre. Porque a minha transformação realmente foi muito grande. Então, eu acredito que ela cura, sim, porque é muito interna, é muito sutil a mudança que a gente tem. É a mudança de dentro para fora. Exatamente. Quando a pessoa nem se dá conta que está acontecendo. Quando ela se dá conta, já aconteceu. A cura já foi e ela já está num outro nível emocional, físico exatamente. E tudo. Outra pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ler da Dilza. Deixa eu puxar aqui. Não consigo ler tudo. Percebo que ainda hoje obtenho os benefícios dela através da percepção de mim mesma. O que você pode dizer sobre a dança na menopausa? Ai, ótimo. Que delícia! Ai, gente, quanto tempo nós temos? Tá acabando. Acho que 7 minutinhos, mas vamos lá. 7 minutinhos, vamos lá. Dança na menopausa, tudo de bom. Devia ser obrigatório. Devia ser obrigatório a dança na menopausa, porque assim, é a dança da vida, é dança para as mulheres que não têm útero também. Tá, gente? Não tem nada a ver. Pode entrar. Não tem nada a ver ter útero ou não ter útero, ter filho ou não ter filho. A energia é a mesma. Tá? Então, assim, é muito importante que vocês dancem, nem que seja em casa. A dança, assim, como eu trabalho, como eu trabalho com a técnica egípcia, porque é tanta coisa para falar, né, Vivi? Eu achei que eu tô até falando muito rápido, porque eu quero falar muita coisa. A gente precisa fazer uma outra para continuar. Então, a dança egípcia, ela trabalha com os movimentos de dentro para fora. Então, além de fortalecer fisicamente, como a dança que prepara a mulher para o parto, ela faz todo um arranjo na nossa energia, principalmente na energia da Kundalini. Eu já tive aluna até que já sentiu como se estivesse acessando a energia da Kundalini. Assim, como o marido dela entende, o marido dela é budista, ele percebeu, ele ajudou ela, mas assim, aconteceu um caso desse, eu trabalhar só movimento lunar, só movimento feminino, e ela dizer, cara, eu tô me sentindo um tremor, eu tô sentindo uma coisa quente aqui nas minhas costas. Então, assim, é uma dança curativa, é a dança da cura, eu acredito também. Então, a mulher que faz dança do ventre, uma dança consciente, uma dança do ventre consciente, ou a dança do ventre ancestral, como uma professora que realmente trabalhe, os seus movimentos, trabalhe você, ele corrija para você não ter lesão, porque você precisa encaixar o quadril, várias dessas coisas. Claro, você vai acessar sim, e é super indicada para menopausa também. Com certeza. Eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque eu já entrei faz tempo, né? Já tô com quase 50. Então, quer dizer, é a pré, né? A pré-menopausa, que é o climatério, né? E meu cabelo tá caindo muito demais. Deve ser hormonal também. Então, de repente,
Com certeza. E eu tô até assim, trabalhando mais, eu tô percebendo que a gente na menopausa, eu também tô, né, nessa fase do climatério. E a gente precisa trabalhar, se unir mais, conversar mais, para a gente passar por isso de forma melhor. Porque a Pois gente é. consegue passar sem esses sintomas. Porque, claro, vai mudar tudo, o hormônio e era produzido para a gente menstruar, não vai ser mais produzido, mas vão ser outras coisas vão acontecer dentro do nosso corpo, de maturidade, de sabedoria, de força interna. E É. exercícios que a gente pode fazer, respiração, óleos essenciais, alimentação, muita coisa. E isso a gente pode estar conversando juntas. E tem mulheres que passam pela menopausa e nem percebem, como Percebe menstrua nada. e nem percebe. E tem outros que sofrem demais, né? Tem. Então é bom mesmo a gente se unir. Sim, com certeza. Olha, meu amor, eu acho que a gente. Movimento para a gente rapidinho. Ah, tá pedindo para você fazer um movimento rapidinho. Vou deixar você encerrar. Vou deixar você fazer, então, e encerrar com o seu movimento, porque eu acho que a gente não tem tempo mais para Não tem continuar. tempo, né? Olha, meninas, o movimento assim, não dá para mostrar o corpo aqui agora, mas assim, é super bonito o movimento de mão. Então, o movimento de mão, ó, alonga e relaxa. Alonga e relaxa. E aí você passa esse carinho com esse dedo, como se fosse aqui o terceiro dedo, ó. Olha que lindo, se amando. Se amando, faz um carinho aqui. Faz aí, gente. Mostra o corpo, né? Ó, aqui a mão contrária, né? Mão direita do lado esquerdo. E aí faz um carinho. E desce aqui, ó, no corpo, sentindo, ai, gente, como eu sou linda, como eu sou gostosa, como eu sou maravilhosa. Ave Maria, como eu me amo. Meu amor, muito obrigada por Eu receber que o nosso. agradeço, obrigada, porque eu amo falar sobre a dança, para mim, assim, né? Eu falava aqui horas. Mas Muito vamos marcar uma outra obrigada. vez pra falar mais coisas. Com E certeza. gratidão imensa, fica Gratidão, bem. gratidão quem está presente. Gente, eu não li nada, porque Obrigada senão a eu ia todos perder o que foco. Obrigada a participaram. vocês. Teve homens que entraram, que Ai, é que ótimo. bom, que bom. Homem entra, que Sim. parece que é mais para mulher, mas não é. Não, com certeza. Um Obrigada, beijo. Vivi. Beijo grande. Tchau. Obrigada. Tchau. Não, é o contrário. Lindo. É o contrário. Aqui. Isso, carinho. Direita do esquerdo. Ai, que É. lindo. Um beijo. Beijo. Tchau, Fica com todo Deus. Tchau, meninas. Meninos também. Tchau.